Nesta manhã, eu convido a você a estudar a palavra de Deus. Hoje, eu escolhi um tema que não é muito comum na nossa igreja. Embora nós teremos, pela graça de Deus, aqui um batismo. O Valmir está ali, daqui a pouco vai fazer o seu voto batismal. Glória a Deus por uma vida que se decidiu ao lado dele. Irmãos, a não ser aquele irmão, você fica quietinho aqui, o irmão, como é que é, da Brasília, né? Que eu encontrei aqui na entrada, isso aí eu já soprei para ele. Mas vocês todos aqui, vamos ver quem é bom de memória. 20 de novembro, que data é hoje? Vocês estão bons, estão afiados, viu? Dia da Consciência Negra. Oi? E acho que ontem eu estava conversando com a minha família, meu filho estava na sala, ali perto do pôr do sol, eu, minha esposa, os dois meninos. Eu disse para eles assim, acho que amanhã eu vou pregar sobre consciência negra. A minha esposa, não, que tema é esse? E o meu garoto falou, não, pai, prega sobre isso sim. Ficou todo entusiasmado. Mas, irmãos, nós vamos ver na palavra de Deus e no Espírito de Profecia, alguns textos que falam sobre este assunto. Nós estamos vivendo num muito tempo. Nós tivemos agora no mês de outubro rosa, lembramos da saúde da mulher, novembro azul, a saúde do homem, e a gente sabe que no contexto cultural que a gente está vivendo atualmente, nós temos tido muitas discussões e diálogos, debates sobre o direito da mulher, sobre o direito da criança, sobre o direito do idoso, que a gente lembra ali em agosto, que é o quebrando o silêncio, a igreja levanta essa bandeira. E por que não falar também um pouco sobre a questão do racismo? Porque, irmãos, mesmo que a gente diga na boca, verbalmente, que nós não somos racistas, nós precisamos rever na nossa mente, na nossa prática, se nós o somos. Porque, em algum momento, a gente acaba descobrindo que a gente achava que não era e é. E a gente está vivendo também num tempo onde fala sobre a tolerância, onde fala sobre homofobia. São temas que os cristãos deveriam levantar e conversar sobre o assunto. E nesta manhã eu quero trazer isso para vocês. Vamos usar aqui a nossa muleta, que é o PowerPoint, que eu separei alguns textos. Eu quero que você faça o exercício comigo de ler alguns versos do Espírito de Profecia, textos bíblicos também, onde vão aparecer aqui algumas orientações. Eu coloquei esse início aqui, todos serão felizes no céu. Branco, negro, mulher, homem. Todos nós, quando estivermos no céu, a ideia é que, com as nossas diferenças, teremos algo em comum. Eu quero começar mostrando para vocês essa estatística. Censo IBGE de 2010, a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é muito grande, né? A grande São Paulo. Em 2010, o número de habitantes na grande São Paulo era de 11.253.503 pessoas. 37% dessas 11 milhões de pessoas se declararam no censo pardas ou negras. 4.164.000 pessoas. É bastante gente. Se a gente olhar em termos de países mundo afora, o estado, ou a cidade de São Paulo tem mais população do que muitos países aí no nosso planeta. E este número de pessoas que se declararam pretas, negras, pardas, são pessoas que também não conhecem o Evangelho ainda, muitas delas. E algumas delas estão entre nós. Eu nasci num lar adventista.
meu pai, o pai do meu pai e meus avós, eles eram adventistas. E eu lembro, eu sou o filho mais novo, e eu lembro do meu avô contando as histórias da conversão dele. E uma das coisas que ele contava, que eu nunca mais vou esquecer, é que ele dizia que assim que ele foi batizado, ele criava porcos. E ele continuou vendendo porcos, mas não comia mais. Até um dia que veio a pessoa que deu estudo bíblico para ele e falou: senhor Isaac, se o senhor não come, o senhor não pode vender também. Ah, é? Não sabia. E então ele parou de vender porcos para os outros. Já os pais da minha mãe, né? Desculpa, eu inverti aqui, né? Esses são os pais da minha mãe, Isaac e Francisca. E agora os pais do meu pai, ele era uma pessoa muito matuta, nasceu aqui em São Paulo, na cidade chamada Bananal. Não sei se vocês já ouviram falar nessa cidade. Essa cidade, para entrar nela, tem que entrar no Rio de Janeiro primeiro. Vai pela Dutra, entra ali em Volta Redonda, aí vai para Bananal, uma cidade antiga. Meu avô cortava lenha para fazer carvão. Carvão que a gente usa aí para fazer churrasco. Essa era a profissão do meu pai quando eu era criança. E o evangelho chegou até eles também. Tanto os meus avós paternos como maternos eram negros. E o evangelho alcançou eles também. E chegou até mim. Graças a Deus por isso. Mas, irmãos, quando a gente estuda esse assunto, me veio à mente a seguinte ideia. Quando a gente pensa no céu, a gente tem uma dificuldade de diferenciar a questão da diversidade com a igualdade em relação à gradação na sociedade, um mais importante que o outro. E nessa manhã eu queria traçar um pouco essa diferenciação. Primeira coisa que me veio à mente é que quando a gente estuda a Bíblia, a gente percebe que no céu existe uma certa gradação de importância. Você lembra que no céu o mais importante é Deus. E esse texto que eu coloquei para vocês de Salmo é um dos que na Bíblia fala como Deus é superior a todos os outros deuses. E aqui ele fala que o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a divindade, o salmista diz: quem nos céus se compara ao Senhor? Quem é igual ao Senhor entre os seres celestiais? Lá no céu, o mais importante, o primeiro, e aqui na terra também, é Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a gente lembra, Ellen White, no livro História da Redenção, ela deixa bem claro isso, na página 13, vocês estão vendo, que abaixo de Deus, lá no céu, existia um ser chamado Lúcifer. Lúcifer no céu, antes de sua rebelião, foi um elevado e exaltado anjo, o primeiro em honra depois do amado Filho de Deus. Mesmo entre os anjos, tinha um anjo que era o quê? O mais honrado entre os anjos. Quem era esse? Lúcifer. Entre os anjos existem os serafins e os querubins. Existe uma gradação de importância também. Mas todos eles são felizes no céu. Isso não traz nenhuma dificuldade para eles. Para Lúcifer trouxe, né? Porque ele quis ser igual a Deus. Veja, quando a gente vem aqui para o nosso planeta, existe esse texto no livro de Salmos que é muito interessante. Quem é o homem para que com ele te importes? E o filho de Adão para que venhas visitá-lo? Tu o fizestes o quê? Um pouco menor que os anjos. Então está aqui a divindade, está aqui os anjos, e aí quem vem aí na categoria agora? Um pouco menor que os anjos, mas todos serão felizes no céu. Isso não traz nenhuma dificuldade, essa gradação divina. Veja, quando a gente fala dos santos aqui na terra, eu lembrei, nós adventistas,
no livro de Apocalipse 14, de 1 a 4, a gente fala de um grupo especial de santos. E tem gente que fala assim, eu gostaria muito de estar no grupo dos 144 mil. Hoje de manhã eu estava buscando na minha mente um texto e fui lá e resgatei, onde Ellen White ela fala assim, que todos nós desejássemos muito estar no grupo dos 144 mil. Quem é esse grupo no nosso estudo escatológico, apocalíptico, a nossa doutrina adventista sobre o tempo do fim? É aquele grupo que vai estar de pé quando o Senhor Jesus voltar. E esse grupo vai ser diferente dos outros santos, sim ou não? Estão com dúvida, né? Vamos ler. Ficou um pouquinho pequeno para mim, eu vou olhar aqui para trás. Então, Apocalipse 14, de 1 a 5. Então olhei e diante de mim estava o Cordeiro de pé sobre o monte Sião. E com ele 144 mil que traziam escrito na testa o nome dele e o nome de seu pai. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciões. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144 mil que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias ao Deus e ao Cordeiro. É um grupo diferenciado dos salvos. Da multidão dos salvos, eles são um pouco diferentes. Mas todos nós vamos estar felizes no céu. Se eu não estiver nesse grupo, não importa. O que importa é estar no céu. Não é assim que a gente fala? Mas esse grupo vai ser um grupo de salvos um pouco diferente. Pelo que eles passaram aqui no tempo do fim. Sabe, irmãos, eu só estou querendo distinguir para vocês que no céu, na visão de Deus, não há problema quando há uma certa diferenciação entre os filhos dele. Aqui a gente consegue perceber isso na Bíblia. Uma outra coisa que me vem à mente é sobre essa questão aqui, ó. Os 144 mil, Ellen White diz, que eles vão estar sobre o mar de vidro, ficarão num quadrado perfeito. Alguns deles, olha que coisa interessante que eu descobri ali, lendo, buscando. Alguns deles tinham coroas muito brilhantes, outros não tanto. Algumas coroas pareciam repletas de estrelas, ao passo que outras tinham poucas. Todos estavam perfeitamente satisfeitos com a sua coroa. Você, como cristão, sabe o que significa essa coroa, né? Pessoas que foram influenciadas a estarem no céu por nossa vivência. Mas você percebe que mesmo entre os 144 mil, tem uma certa diferença? Um vai ter uma coroa com mais estrela do que a outra? Mas o que eles têm em comum? Não importa. Todos estavam satisfeitos com a coroa que eles receberam. Uma brilhava mais, a outra brilhava menos. Uma tinha mais estrela, a outra tinha menos, mas não importava isso. Todos estavam satisfeitos. Estamos na presença do Senhor. Sabe, irmãos, quando a gente fala de igualdade aqui na Terra, muitas das vezes a gente se prende nessa questão social, nessa questão financeira, rico, pobre, de desigualdade, que a gente tem que lutar por um país que todos sejam iguais. Agora eu quero te mostrar um texto de Ellen White, que para mim é a profetisa do Senhor, creio que você também crê assim, onde ela fala um pouquinho sobre essa questão do pobre e do rico aqui na terra. Veja só que texto interessante, irmão. Não é plano de Deus que a pobreza desapareça do mundo. As classes sociais jamais deveriam ser igualadas. Ó, que frase bombástica de Ellen White. Alguns aqui que, porventura, são militantes de algum partido político que defende o socialismo, a igualdade, não vai gostar de ler isso aqui. Por quê?
Olha aqui que Deus fala através dessa mulher. Não é plano de Deus que a pobreza desapareça do mundo. As classes sociais jamais deveriam ser igualadas, pois a diversidade de condições que caracteriza a nossa raça é um dos meios pelos quais Deus tem pretendido provar e desenvolver o caráter. Muitos têm insistido com grande entusiasmo em que todos os homens devem ter parte igual nas bênçãos temporais de Deus. O que são bênçãos temporais de Deus? Questão financeira mesmo. Bênçãos temporais de Deus. Não era este, porém, o propósito do Criador. Cristo afirmou que sempre teremos conosco quem? Não foi dos lábios de Cristo que saiu essa frase? Os pobres sempre os tereis? Os pobres, bem como os ricos, foram comprados com o sangue de Cristo. Na continuação, ela diz assim: e entre os professos seguidores, entre os cristãos, na maioria dos casos, os ricos, os pobres, que foram citados primeiros, os servem com singeleza de propósito, enquanto os últimos, no caso os ricos, estão constantemente colocando as suas afeições nos tesouros terrenos. E Cristo é esquecido. Os cuidados desta vida e a ambição das riquezas acabam eclipsando a glória no mundo terreno. Seria, olha essa frase aqui, irmãos. Isso aqui é tudo um texto só. Seria a maior desgraça que já sobreveio à humanidade se todos devessem ser colocados em posição de igualdade em possessões terrenas. Eu queria que você pensasse um pouquinho sobre isso, porque a gente ouve muito política, na televisão, no dia a dia. Talvez você pense assim, todos têm que ser igual. Mas Ellen White, reverberando a palavra do próprio Cristo, disse: os pobres sempre os tereis. Ela está dizendo que essa questão de diferença social vai existir até a volta de Cristo. No céu, não. No céu todos teremos coroa, todos andaremos sobre a rua de ouro, mas enquanto estivermos aqui, e olha essa última frase, que impacto que ela colocou, né? Seria a maior desgraça se todo mundo tivesse o mesmo salário, se todo mundo fosse igualzinho em relação às finanças. E existe muita coisa que Ellen White escreveu sobre isso. Mas nesta manhã, eu queria falar sobre algo que a Bíblia diz que deveria ser igual. E não é a questão de ser rico ou pobre, isso está muito claro. Mas tem uma coisa evocada na Bíblia que deveríamos pensar na igualdade, sim. No Novo Testamento, a salvação em Cristo desfaz qualquer distinção étnica, racial. Texto muito conhecido. Davi, você consegue aumentar um pouquinho aqui, por gentileza? Gálatas capítulo 3, verso 26. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. O que todos nós temos em comum? Na primeira frase já diz. Fala, igreja, para mim. O que nós todos temos em comum? Todos somos filhos de Deus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Glória a Deus por isso. Eu não sou judeu, mas eu sou filho de Abraão. E você também, como gentil, porque aceitou a Jesus como seu Salvador. Isso nós somos iguais. Então, irmãos, essa questão étnica, se o olho é puxado, se a pele é negra, se veio do Haiti, se é refugiado, a gente precisa repensar. Todos somos iguais. E ali ainda fala grego, fala nação, mas também fala
Que outra coisa vocês perceberam, mulheres? Não? O que o texto fala bem claramente? Não há homem e nem mulher. A nossa igreja vai andando devagarinho, irmão, mas ela chega lá. Esse ano, hoje à tarde, nós vamos ter a comissão de nomeações. E pela primeira vez, em 53 anos de vida e 30 de ministério, a gente vai poder escolher, se essa igreja quiser, eu gostaria muito que ela quisesse, mas é a igreja que escolhe, nós vamos ter a oportunidade de escolher uma anciã. Tem gente que fala assim, mas essa igreja tá né? Tem gente que não aceita isso, mas esse ano, pela graça de Deus, a igreja aqui no Brasil, nos Estados Unidos já tem vários anos, entendeu que a verdade é como a luz da aurora, que poderia ter mulheres no ancianato. Nem grego, nem judeu, nem homem, nem mulher, nem branco, nem negro. Todos somos iguais no reino de Cristo. Veja, irmãos, portanto, sendo os filhos de Deus, um em Cristo, como Jesus considera as classes, agora vem essa parte, ó, as distinções sociais, a separação do homem de seus semelhantes, por causa da cor, da raça, posição, riqueza, nascimento ou realizações, o segredo da unidade encontra-se na igualdade entre os cristãos. Será que a gente se trata como igual? Eu sou melhor, você é pior. Na igualdade entre os crentes. Tem um texto de Ellen White que é muito interessante aqui na sequência. Não existe pessoa, nem nação, que seja perfeita. Todos os costumes e pensamentos. Vou ler de novo. Não existe pessoa, nem nação, que seja perfeita em todos os seus costumes e pensamentos. Uma precisa aprender do quê? Da outra. Isso se chama diversidade. Irmãos, aqui tem um texto que eu achei muito legal, que tem uma aplicação prática. Ellen White, ela diz sobre a construção do templo e faz uma aplicação sobre a diversidade na igreja. O templo israelita foi construído de pedras lavradas, extraídas das montanhas, e cada pedra era preparada para o seu respectivo lugar lá no templo, lavrada, polida e provada antes de ser transportada lá para Jerusalém. E quando todas estavam no terreno, a edificação foi erguida sem que se ouvisse o ruído de um único machado ou martelo. Construção do templo. Essa construção representa o templo espiritual de Deus, composto de material trazido de todas as nações, línguas, povos, classes sociais, elevados e humildes, ricos, pobres, sábios e iletrados. Inclui a todos. Não se trata de substância inerte que devam ser trabalhadas com martelo ou cisel. São pedras vivas, tiradas da pedreira do mundo, por meio da palavra de Deus, que é a verdade. O grande arquiteto, o Senhor, ele está agora lavrando, polindo e preparando para o seu lugar no templo espiritual. Olha que comparação linda. Uma vez terminado esse templo, será perfeito em todas as suas partes. Que partes? Eu, você, homem, mulher, preto, branco, japonês ou alemão, todos perfeitos no templo construído pelo arquiteto supremo que é Deus. Porque o seu arquiteto e o seu construtor é Deus. Esse é o templo de Deus. Ellen White fala sobre essa questão da racial. E no tempo que ela viveu, esse texto foi escrito em 1895. 1895. Olha o que ela diz. O nome do negro estará escrito no livro da vida, junto do nome do branco. Todos são um em Cristo. O nascimento, a posição, nacionalidade ou cor não podem elevar nem degradar os homens. Nem elevar e nem degradar. Irmãos, você sabe
que no país que a gente vive, existe racismo. Na igreja que a gente vive também pode haver. Mas que não seja através de você. E se você pensar um pouco, às vezes, irmãos, como no caso da homofobia, a gente fala, eu não sou homofóbico, mas se uma pessoa que escolheu ser homossexual sentado do lado do seu filho, você tira ele, mas eu não sou homofóbico. Não, eu não tenho nenhum problema com o negro, desde que ele não case com a minha filha. A gente precisa começar a pensar se realmente... E a gente tem uma questão muito delicada na nossa igreja, que é um retrato da nossa sociedade. E eu aprendi com um professor lá no colegial, que a nossa igreja está inserida dentro de uma cultura, de uma sociedade, e de certa forma a gente acaba copiando um pouco isso, a nossa cultura. Mas a gente precisa pensar sobre o assunto. Se você parar e analisar, irmãos, agora existe um embate aí na sociedade que você tem que dar voz a quem está na dificuldade, na problemática, né? Então, eu sou negro, eu posso falar. Não pode um homem falar na voz feminina, é a mulher que tem que dizer os problemas que ela passa. Mas a gente vive numa sociedade, irmãos, e às vezes a gente percebe, aonde a gente tem uma dificuldade com o protagonismo negro. Faça um exercício, eu te desafio. Chegue em casa hoje, dá um Google aí no G1, em qualquer lugar que você quiser, e olhe a foto dos 26 governadores do nosso país. Tire uma foto de todos os juízes da Suprema Corte do nosso país. Tire uma foto dos prefeitos da nossa cidade. E me diga quantos negros existem ali. Tire uma foto dos presidentes da nossa igreja, das nossas associações, das nossas uniões. Veja quantos negros você vai encontrar ali. Tire um tempo para observar as nossas propagandas de igreja. E você vai enxergar quantos negros tem ali. Protagonistas. Sabe aquela coisa que você assiste um filme americano e tem uma família negra que é rica, e você assiste um filme brasileiro e não vai achar nunca? Essas coisas a gente precisa pensar até que ponto eu estou inserido nesse conceito também. Um dia, eu estava no CT, veio um pastor da Conferência Geral, a nossa organização geral lá nos Estados Unidos. E olha só o que aconteceu, irmãos. Esse pastor, ele é doutor e ele é também antropólogo. Ele é teólogo e antropólogo. É o pastor que responde, Nequinha, pelo lar e família da Igreja Mundial. Pastor Willy. E ele estava falando ali para o grupo de pastores da Paulistana. E no intervalo, ele chamou o pastor César Guandalini, que naquela ocasião era o pastor departamental de lar e família da nossa associação, e chamou o pastor César e falou assim: pastor, eu estou olhando aqui entre os pastores, mas aqui não tem muito pastor negro, né? Aí o pastor César falou: tem sim, vou te chamar. E eu era muito amigo dele, ele me chamou lá, eu não sei falar nada em inglês, irmão, só sei falar no English. Quando eu fui para os Estados Unidos, era isso que eu falava. E aí ele me chamou para perto dele, pastor Willy, pastor César traduzindo, e ele começou a perguntar: esse aqui é o pastor Jairo, ele é pastor numa igreja grande nossa aqui em São Paulo, é pastor de Pinheiros, aqui no centro de São Paulo e tal. Aí o pastor Willy olhou para ele meio decepcionado, falou assim: mas não. Eu queria saber se tem algum departamental, presidente, alguém que está na frente da igreja que é negro. Aí o pastor baixou a cabeça assim, falando: não tem. Mas são coisas pequenas para a gente começar a observar. Pensar um pouco. Eu estava lendo um dia, irmãos, um livro que não é nosso. Se chama A Religião Mais Negra do Brasil. Irmãos, eu quero deixar bem claro para vocês que eu não sou ativista 100% negro, não sou nada disso. Eu sou pastor adventista do sétimo dia. Mas eu quero fazer a minha igreja pensar, porque a gente nunca conversa sobre isso.
A gente não fala sobre isso. Parece um negócio meio um segredo de família, sabe? Ninguém fala que o pai traiu e agora está com uma nova esposa. Não, isso aí ninguém toca nesse assunto. E são coisas que a gente precisa conversar para você pensar. Ah, eu não sou machista, mas quando tiver uma anciã aqui, qual vai ser a sua reação? Quando tiver uma pastora, se um dia a igreja decidir ter. Então são coisas para a gente começar a pensar também. Esse texto diz, eu só quero citar uma coisa aqui, eu preciso falar com vocês. Irmãos, você é racista? É uma pergunta para você, é retórica, pensa aí com você. Não, eu não sou. Mas eu queria que você pensasse um pouquinho, mesmo sendo cristão. Nós somos Gálatas 5,19. Eu sempre falo isso e vou repetir. O que é Gálatas 5,19? Você vai ver a lista lá. Que lá sou eu e é você. Nós nascemos daquele jeito. O nosso alvo, Gálatas 5,20. Espírito Santo me faz ser bondoso, amável, longânimo, me dá amor. Esse é Gálatas 5,20. 22, né? Mas o Gálatas 5,19, esse é terrível. O Gálatas 5,19 é machista. O Gálatas 5,19 é racista. O Gálatas 5,19 é mau. É o homem carnal. Abra sua Bíblia e veja. Se esse não é o retrato da humanidade. É assim que nós nascemos. O nosso alvo é Gálatas 5,22. Mas nós somos Gálatas 5,19. Essa é a nossa essência. E sabe, irmãos, um dia eu vi alguém falando o seguinte pensamento. Eu queria deixar esse pensamento na tua cabeça também, para você pensar junto comigo. Os Estados Unidos têm cerca de 300 milhões de habitantes. Muito mais do que o Brasil, não é? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quantos por cento você acha da população dos Estados Unidos é negra? Percentual. 300 milhões de habitantes. Quantos por cento são negros nos Estados Unidos? 16%. 16%. Brasil, 213 milhões. Quantos por cento são declarados negros? 51%. Diferença. Nos Estados Unidos tem racismo? Tem. Sabe qual é o racismo dos Estados Unidos? Aberto, na cara. O negro, e é dos dois lados. O negro olha para o branco e fala assim, eu não gosto de você porque você é branco. E o branco olha para o negro e fala assim, eu não gosto de você porque você é preto. É aberto. E no Brasil? Pretinho de alma branca. Ele é preto, mas ele é gente boa. Irmãos, aqui no Brasil tem uma coisa que é terrível, que é o racismo velado. Um dia eu estava conversando com um colega meu, pastor, e eu estava falando para ele sobre essas coisas. Ele falou assim, cara, isso é coisa da sua cabeça, isso é dar um cala-boca, não vamos conversar sobre o assunto, que o problema do racismo é na sua cabeça. Não existe racismo, existe. Irmãos, a gente só vai resolver uma doença quando ela for diagnosticada. Se você não conversar sobre o assunto, é como se não existisse, mas existe. Existe. E o racista não vai entrar no céu, irmão. Seja ele negro para com o branco, seja o brasileiro para com o japonês, seja o brasileiro para com o haitiano, porque eu já me vi também assim olhando meio torto para um negão haitiano, e você também tem que se pensar sobre isso. O que esses caras estão fazendo na minha terra? Não é assim que às vezes a gente pensa? Por que não ficou lá? Porque teve terremoto. O país deles foi destruído. Então a gente tem que começar a pensar nos nossos pensamentos e atitudes. E pedir, Senhor, me transforma. Me muda, porque o cristão não é para ser assim. Essa é uma questão que eu queria que vocês pensassem, irmãos. Nos Estados Unidos, apesar de ter 16% de negro,
o negro é presidente da República, é juiz da Suprema Corte, é governador de estado. Aqui no Brasil, não, irmãos. Um dia eu estava com a minha família na Sala São Paulo, e a gente começa a desenvolver esse olhar, né? E eu procurava, só eu de negro, ficava até com vergonha. Não tinha nenhum. E você já deve ter passado por situações, você vai num hotel, você procura, não tem ninguém. Onde estão os negros? 51%. Então é algo para você pensar, meu irmão. O racismo existe sim. Eu só espero em Deus que você não seja esse racista. E nem eu. Porque eu também posso ser. Vou terminar, irmãos. O nome do negro está escrito no livro da vida, junto do nome do branco. Todos são um em Cristo. O nascimento, a posição, a nacionalidade ou a cor não podem elevar nem degradar os homens. O caráter é que faz o homem. Se um pele vermelha, um chinês ou africano rende o coração a Deus em obediência e fé, Jesus não o ama menos por causa da sua cor. Chama-lhe seu irmão muito amado. Que texto, né, irmãos? Deus não vê diferença de pele, se o olho é puxado, se você veio da África, se você veio da Alemanha. Todos somos filhos de Deus, Deus amado, poderoso. Eu vou terminar com esse texto aqui. Minha e sua oração. Senhor, a gente precisa de uma transformação. A gente precisa olhar diferente. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova em mim um espírito reto. Valmir, você vai entrar dentro desse tanque. E esse tanque simboliza entrar nessa igreja. Na doutrina que nós queremos que está nesta palavra. Eu espero que você seja amado, respeitado, que você seja um igual entre nós, nesta família que você está entrando. E você, meu irmão, se esta palavra tocou a você de alguma forma, que o Senhor te transforme e a mim também, porque no reino de Deus todos somos iguais. Amém.